Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2024, estamos chegando com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe, na próxima uma hora a gente debate todos os assuntos fundamentais, importantes para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Por aqui a gente fala sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado o que está pegando fogo, o assunto quente do momento que envolve o país e também fora. A gente fala sobre política, economia, mundo do trabalho, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa próxima uma hora e você se liga agora nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Olimpíadas. Mulheres estreiam amanhã no futebol e vamos debater as conquistas da modalidade com a historiadora esportiva Aira Bonfim. Bolsa Atleta. Saiba como funciona o programa que beneficia mais de 9 mil esportistas no país. Povos indígenas foram vítimas de mais de 1,2 mil violações patrimoniais e 200 assassinatos em 2023. ProUni abre inscrições para o segundo semestre até o dia 26. Atenção! Após 6 anos, comunidades de Fundo e Fecho de Pasto voltam a realizar encontro estadual. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Estreia nessa quinta-feira a Seleção Brasileira de Futebol Feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. Isso mesmo, acontece na quinta-feira, um dia antes das Olimpíadas de fato começarem. A grande abertura em Paris acontece na sexta-feira, depois os jogos começam no sábado, mas tem esse costume do futebol começar um pouquinho antes, justamente por conta do calendário, dos tempos de descanso. Mas olha só, nem é exatamente isso que mais chama a atenção. E a gente fica curioso de ver que quem vai representar o país do futebol nas Olimpíadas este ano são as mulheres, não os homens. É claro que a gente fica triste, lamento, porque é menos uma chance de medalha pra gente, mas eu acho que a perspectiva que a gente precisa olhar de celebração, de ver como o futebol feminino consegue se consagrar como sendo essa modalidade que esteve presente em todas as edições de Olimpíadas, sempre estava ali gabaritando, conquistando e crescendo, se tornando uma potência olímpica, mundial, no que diz respeito ao futebol. Bom, para celebrar um pouco dessa trajetória, a gente tem uma satisfação enorme de receber uma das maiores especialistas do mundo, por que não falar sobre isso, no tema que é futebol feminino. A gente está conversando com Aira Bonfim, historiadora de esporte, como ela mesmo se autodenomina, dos episódios mal contados e escondidos sobre os futebols. Ela lançou recentemente o livro Futebol Feminino no Brasil, Entre Festas, Circos e Subúrbios, uma história social, que faz um panorama de 1915 até 1941, quando a modalidade foi proibida no Brasil. Sempre bom reforçar isso, a gente vai falar sobre isso, mas antes de tudo, Aira Bonfim, que alegria poder falar contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Salve, salve, Lucas. É um prazer conversar com vocês, conversar com qualquer outra pessoa e tá disponível aí para a gente conversar sobre um tema que nos representa tanto, que é a nossa atuação nos campeonatos mais importantes. Exatamente, é isso, temos que celebrar. Aira, eu estava comentando aqui como é bacana olhar para essa perspectiva de ver a evolução, consolidação do futebol feminino a nível nacional, mas também a nível internacional, mas ao mesmo tempo eu fico refletindo um pouquinho se esse é um sentimento que a gente compartilha entre toda a população brasileira. E recentemente eu estive conversando com Leda Maria, que é uma jogadora histórica da seleção brasileira, participou da Copa do Mundo de 95, participou das Olimpíadas de 96, enfim, uma unanimidade quando se fala sobre a importância dela para a consolidação do futebol feminino no Brasil, e ela falou algo muito forte. Ela disse que não somos unanimidade, quando diz ela, como jogadora, elas somos no sentido da seleção brasileira feminina, do futebol feminino brasileiro. Te parece isso, que realmente, apesar de todas as conquistas, de estar provando todo o espaço mundial que o futebol feminino tem hoje, quando se trata de Brasil, mesmo assim você não entende que existe uma unanimidade na aceitação, no apoio, na motivação de torcer pela seleção feminina de futebol? Eu acho que dentro do princípio dos Jogos Olímpicos, né, onde você tem essa
concepção do que é ser brasileiro, né? Então, de alguma forma, tem um apelo muito maior da gente se entender como uma nação e explorar essa identificação em todas as modalidades, né? Então, é um atravessamento muito particular dos Jogos Olímpicos, que é algo um pouco diferente quando a gente observa, por exemplo, torneios específicos como a Copa do Mundo de futebol ou o Sul-Americano, agora mais recentemente os torneios de clube, né? Que também traz uma identidade de nação nessas competições internacionais. Então, eu acho que desde que a gente inaugura como competidoras, né, em Jogos Olímpicos, isso não faz tanto tempo assim, 96, a gente tem, de alguma forma, uma oportunidade de se reencontrar com algo que a gente não encontrava no cenário nacional, ou seja, né, mulheres brasileiras vestindo a camisa amarelinha, competindo aí com outras nações e mostrando tecnicamente o que que é que esse Scratch tinha para colocar dentro de campo, né, e notadamente, né, são seleções que desde o primeiro episódio, 96, vão demonstrar um bom futebol dentro de campo, então, de alguma forma, já vão formalizar ali uma ideia crescente, né, de que é um futebol bonito, que é um futebol que também merecia, né, ter o mesmo deslumbre que a gente tem com o masculino. Então, te parece que esses eventos, né, mundiais, as Olimpíadas, uma Copa do Mundo, até conseguem mexer no coração do brasileiro, da brasileira, de entender a seleção feminina como mais uma seleção aí, nossa, que a gente precisa honrar, mas quando a gente entra nas minúcias, nos campeonatos nacionais, regionalizados, tu não encontra ainda, tu não percebe uma unanimidade de fato em apoiar, em ver com bons olhos e reconhecer o bom futebol que está sendo jogado. Exatamente, acho que é um torneio excepcional os Jogos Olímpicos, né? E aí a gente não pode viver de exceções, né? Exceções, na verdade. A gente pensar um contexto de 4 em 4 anos, né? Um contexto de uma visibilidade muito curta, né? Um tiro curto os Jogos Olímpicos. Então, a gente pensar que o nosso país vive, né, de um espectro de uma cultura do futebol, seja no ambiente do lazer, né, de pessoas comuns, né, que deveriam ter maior acesso a esse jogo, assim como num sistema de mercado, ou seja, que foge um calendário de futebol o ano inteiro, né, de diferentes torneios e competições, ali então fica mais desigual as relações, seja de consumo, de torcedores, né, de investimento, de extrato das entidades do futebol com a modalidade feminina, né? Então, acho que os Jogos Olímpicos, ele é uma grande janela, né, de visibilidade, ele foi muito importante quando ele surgiu, lembrando que ele vai vir muitos anos mais tarde que o torneio masculino, e então quase que se naturalizava a ausência de mulheres de diferentes modalidades, não só do futebol. Então, o aspecto de proibições, o aspecto, né, de um afastamento cultural, de alguma forma, ele vai começar a ser resolvido dentro, né, dessa janela olímpica que é muito bem transmitida, é mundialmente transmitida, inclusive para os países não competidores, né? Exatamente, exatamente. É impressionante como muda o sentimento, é uma pena que se esvai tão rapidamente, né? Mas a gente está aqui justamente debatendo para conseguir mudar esse cenário e não deixar que seja uma exceção. Aira, vamos falar um pouquinho então dessa trajetória meteórica, talvez podemos dizer assim, do futebol feminino no Brasil, porque, como é bem sabido, mas sempre é bom reforçar, por mais de 40 anos foi proibida essa modalidade, era um crime, basicamente, né, jogar futebol se você fosse uma mulher, mas mesmo assim, logo após que ele, digamos, volta a ser legalizado e o Brasil forma uma seleção e começa a participar do Campeonato Mundial Feminino, depois participa das Olimpíadas que você bem comentou, a de 96 em Atlanta, o Brasil ficou em quarto colocado, e mais ou menos foi por aí a média, conseguindo medalhas em outras edições, não conseguiu o ouro, mas sempre ali competindo, sempre se mostrando uma grande seleção, quando a gente fala aí dessas competições de alto rendimento. Te impressiona de alguma maneira ver que mesmo sendo um esporte que era proibido que fosse realizado, mesmo assim, quando se torna legal e minimamente se organiza, porque a gente está falando de um período, como a própria Leda Maria comentou na nossa entrevista, era um momento que usavam roupas emprestadas, não tinha ainda realmente uma base consolidada. E mesmo assim as mulheres foram lá e mostraram todo o seu valor e estiveram entre as cabeças disputando. Te parece talvez a trajetória mais ascendente que a gente pode ter no esporte brasileiro, assim, nunca outra modalidade conseguiu crescer e se consolidar tão rapidamente como o futebol feminino? Olha, Lucas, eu não tenho dados comparativos, né? Pensando que as mulheres tiveram dificuldades em diferentes modalidades, né? A proibição também, ela de alguma forma atinge muitas competições, principalmente modalidades que tenham contato físico ou mesmo modalidades consideradas masculinas, né? Como as lutas, o próprio boxe, que foi um esporte muito popular, ele também foi proibido para meninas e mulheres e garotas, né? Então
notável, né, que a gente tem ali, de alguma forma, um desejo, né, de ascender nesses esportes ditos proibidos, mas acho que é importante também viabilizar que, mesmo proibido, as brasileiras sempre jogaram esse futebol. Né? O que a gente tem, na verdade, é um impedimento de desenvolvimento de uma estrutura de alto rendimento, uma aceitação, né, de desenvolvimento dentro das entidades, dentro dos clubes, e notadamente também, né, um preconceito que vai ser colocado dentro do ambiente cultural, né, do Brasil. Então, a gente vai falar, respirar o futebol, sonhar o futebol, mas esse futebol tem gênero, né? Esse futebol, então, de alguma forma, é devoto ao ambiente de uma modalidade masculina durante mais de 100 anos. Então, essas mulheres não tiveram, então, de alguma forma, o convite, né, o ímpeto, o sonho, mas ainda assim, só se falava de futebol no Brasil e elas jogaram futebol. Que futebol é esse? Futebol de lazer, futebol que está ali à margem, né, seja num clube de várzea, seja na escola, principalmente no futsal, né, que foi um ambiente que também acolheu bastante futebol da década de 40 até os anos 80. Então, quando se regulamenta a modalidade, o que a gente tem é muitas meninas, principalmente mulheres pobres, populares, né, periféricas, que jogam muito bem, que aprenderam a jogar com os meninos, que jogavam entre elas, jogavam misturadas, mas de alguma forma não tinham, né, essa referência que a gente já tem hoje, né, de ligar a televisão e poder ver, por exemplo, o Corinthians feminino, ou mesmo no caso dos Jogos Olímpicos, né, de ligar a televisão desde a década de 90 e assistir, né, uma seleção. Então, o que a gente tem, né, uma formação ali de um espectro das jogadoras que já participavam desses clubes amadores e que aí então se escala, né, faz uma primeira convocação. Essas mulheres já exibiam seu futebol, inclusive internacionalmente, mas fora de uma regulação de oficialidade, né? Então era como se não existisse esse futebol para a CBF. E aí, quando elas se reencontram, né, no nível internacional, em 96, tem um bom futebol para ser demonstrado, apesar de todas as dificuldades técnicas, né? Então, a falta de alimentação adequada, de preparo físico adequado, de uma equipe técnica, né, composta ali por pessoas que vão pensar, né, o que que é estar competindo no alto rendimento. Então, a despeito de todos esses prejuízos, né, que essa seleção teve desde os seus inícios, sim, a gente orgulhosamente tem ali pelo menos 2 quartos lugares, né, já desde na chegada, né, de competição nos Jogos Olímpicos e na sequência depois 2 pratas, né? Então não é pouca coisa que a gente conseguiu, apesar. Imagina se tivessem cuidado um pouquinho melhor dessas seleções, né, da formação de base dessas garotas e tudo mais. Então, o que a gente tem é hoje, talvez a gente tenha perdido muito tempo, a gente está chegando na 9ª edição dos Jogos Olímpicos, né, que tem competição de futebol feminino, e o que a gente vê, na verdade, é uma equiparação de muitas outras nações que então começaram a correr atrás, né, mesmo não vivendo a cultura do futebol como se vive no Brasil, né, se observa ali, né, uma oportunidade, né, de um esporte coletivo, de uma dimensão muito globalizada, ou seja, né, você aprende muito fácil futebol, você assiste futebol muito fácil, você tem esses torneios viabilizados pela própria FIFA, e agora no caso o COI. Então, o que a gente tem hoje é muitas nações correndo e se desenvolvendo, enquanto que o Brasil perdeu muitos anos, né, de um ambiente muito machista, muito misógino, muito racista, né, lembrando que, de novo, né, essas primeiras composições são de mulheres muito populares, né, mulheres negras, mulheres lésbicas, e todas essas transversalidades, não só de gênero, elas de alguma forma foram prejudiciais, né, à composição e profissionalização desse futebol. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Aira, agora quero trazer um pouquinho contigo algumas soluções, talvez seja essa palavra, para pensar como o Brasil pode correr mais rápido atrás de todo esse tempo perdido aí que foi por ter, né, fechado todas essas portas, invisibilizado todas as possibilidades, e só agora recentemente a gente tem conseguido ver algumas conquistas, como você mencionou, de ligar a TV e tá rolando aí um grande jogo de futebol feminino no Campeonato Brasileiro, outras competições. Isso é muito bacana, isso é muito importante, mas eu só fico pensando, eu quero trazer essa provocação para ti, se você vê outra possibilidade da gente conseguir consolidar e tornar o futebol feminino uma cultura popular, que não seja necessariamente por meio do investimento ligado a patrocínios, empresas privadas, colocando essas disputas muito doidas que a gente vê entre as TVs para comprar, porque a gente acompanha bastante futebol masculino e vê todo esse universo misterioso e estranho que a gente tenta se afastar aí do futebol virando uma grande ganância, de virando um grande meio, uma loteria esportiva, né, até agora por meio dessas bets da vida, enfim. O que eu queria te
ouvir é se você vislumbra outra possibilidade de a gente conseguir consolidar e fazer com que o futebol feminino seja competitivo no sentido de atenção ao público, que não necessariamente vincule com essas formas muito capitalizadas de conseguir levar todo esse debate aí para euforia para a população. Olha, Lucas, a gente tem colhido, né, acho que uma evolução nesses últimos 10 anos em relação à modalidade, né, e aí, de alguma forma, a gente está falando do alto rendimento, porque é importante, né, essa visibilidade do alto rendimento para, de alguma maneira, você atingir o futebol massificado, o futebol de lazer, o futebol das crianças, o futebol que está acontecendo nas escolas, nas ruas, com meninas, né. Então, todo o fruto dessa desenvoltura dos últimos anos, obviamente, passa, né, por esses grandes eventos, mas não é por causa deles, né, e sim, notadamente, por causa dos movimentos de mulheres, né, movimentos feministas, movimentos dentro de algumas pautas, né, que vão, de alguma forma, reavaliar, né, porque há uma desumanização dentro de vários grupos societários, né, e entre eles mulheres, entre eles outras transversalidades, como a gente conversou aqui, né, mulheres negras, mulheres populares e mulheres lésbicas, etc. Então, a gente tem feito esse movimento que não acontece só no Brasil, ele acontece de forma internacional e também não está restrito ao ambiente esportivo, né? Então, existe um reconhecimento de desigualdade de acesso a direitos, de sonhos, né, que está acontecendo no mundo inteiro. E oportunamente, quando a gente faz e usa dessa ferramenta, né, de reparar desigualdades a partir do futebol, e principalmente no caso do Brasil, a gente tem uma ferramenta muito poderosa, né, onde você consegue falar de questões políticas a partir de um esporte que tem muita adesão popular, desde uma criança até uma pessoa adulta, e uma discussão massificada, né, principalmente pelas televisões, mas também pela internet, pelas redes sociais, etc. Então, a gente observa nesses últimos anos que a gente teve a oportunidade de conversar sobre uma reparação histórica, uma vez que o Brasil, que é conhecido como país do futebol, ele tinha, então, né, essa proibição de mais de 40 anos de impedimento, né, da evolução do futebol feminino como uma modalidade, né, uma modalidade séria, oficial, mas também como um projeto profissional, um projeto de sonho. Então, não era uma questão do meu corpo, não era uma questão, uma dificuldade das mulheres, muito pelo contrário, né, era uma questão cultural que quase foi sedimentada a ponto das pessoas naturalizarem essas desigualdades. Então, o que eu vejo nesses últimos anos é esse recurso, né, esse atributo do futebol que permite, inclusive, a gente conversar sobre outras desigualdades em qualquer setor da sociedade, né, para além do futebol, em outras modalidades, em questões de liderança dentro do trabalho, inclusive, né, reconhecendo a ausência de mulheres trabalhando com um mercado estruturado, que é o mercado do futebol masculino, né? Então, onde estão as mulheres que trabalham lá? Será que a gente vai aceitar quando escolherem a melhor técnica do mundo para gerir uma equipe masculina? Ou a gente ainda tem muitas coisas para resolver dentro da gente, né, em relação a esses preconceitos? Então, por exemplo, né, se hoje, nos dias de hoje, a gente está, existe uma negociação em torno de uma técnica mulher para assumir o time inglês, né? Então, eu acho que seria muito propositivo nessas questões. Então, o que a gente observa é um crescimento, né, de uma oportunidade de pensar esse ambiente amador, esse ambiente de lazer, de educação, principalmente, lembrando que muitas meninas não recebiam a bola de futebol, seja no recreio, seja na educação física, e elas têm se permitido até publicamente demonstrar esse gosto pelo futebol, inclusive torcendo, não só jogando, né, e principalmente sonhando em trabalhar com futebol, que seria, acho que até o meu caso aqui, né, me tornar uma historiadora, uma pesquisadora desse esporte. Então, acho que a gente tem uma estrutura de uma conjuntura cultural que ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais massificada, que também tem evoluído, e junto com ela é um debate em torno da profissionalização, né? Então, o futebol feminino do alto rendimento quer se profissionalizar. E aí a gente tem uma grande oportunidade de não usar o futebol masculino, né, esse mercado estruturado aí, centenário, como um modelo, mas muito pelo contrário, né, talvez o futebol feminino ser uma alternativa, né, de maior sustentabilidade, com outros recursos éticos, né, com outros demonstradores, né, do que é um jogador, ser muito bem pago, mas não necessariamente ser uma celebridade, ser uma pessoa rica, né, de novo, né, acentuar essas desigualdades em questões que
que envolve, né, a rentabilidade de se tornar um jogador, né, ser um jogador porque quero ser um jogador e não porque eu quero ser uma pessoa muito milionária. Então, não sei se, de fato, né, esse mercado que está sendo constituído em relação ao futebol feminino dá conta, né, dessa responsabilidade, mas é uma oportunidade, sim, né? Então, por vezes, eu acho que isso tem que ser discutido, a visibilidade está sendo conquistada diariamente, tem mulheres em mais espaços futebolísticos, né, como a gente pode pensar a comunicação, né, o comentário do futebol, a narração do futebol, escrita sobre o futebol, mas acho que a gente tem muito, talvez, a oferecer para o futebol masculino e não o contrário. Sem dúvida alguma. Poxa, Aira, que ótimo te escutar, que esperançoso poder te ouvir. Eu até queria fechar a conversa agora, inclusive o nosso tempo acabou, mas tem uma última pergunta que eu acho que ela acaba dialogando muito com isso, que eu deixei aqui reservadinha para o final, e eu acho que ela acaba fechando bastante, que é, eu iria perguntar se essa má fase que o futebol masculino tem vivido, de estar longe aí das grandes finais, das competições globais. Quer dizer, melhor falando da Copa do Mundo, né? Desde 2002 a gente não ganha e desde lá a gente não conseguiu ainda consolidar um futebol que empolgasse o povo, agora ainda mais com essa situação do futebol masculino estar fora das Olimpíadas. Tudo bem que ganhou as 2 últimas edições antes disso, mas acaba acentuando essa história de estar fora agora. Então a minha pergunta é se você acha que essa má fase do futebol masculino pode ser um impeditivo ou pode ser um impulsionador para essa grande dimensão do futebol feminino. Tô entendendo que acho que sim, que pode ser um impulsionador, né, Aira? Olha, Lucas, eu acho que a gente não depende do masculino, sabe, para nada. Mas, de alguma forma, acho que toda modalidade esportiva, ela demanda identificação, né? E é muito legal você pensar que muitas dessas jogadoras que vão estar representando o Brasil têm identificação com a população brasileira, inclusive com a população internacional, né? Pessoas vão assistir o Brasil porque acompanham as jogadoras brasileiras há muito tempo. Ou mesmo, sei lá, uma equipe corintiana feminina, né? Que está ali diariamente com seus estádios cheios e lembrando, né? Que você consegue muito mais assistir um jogo feminino do Corinthians do que um masculino em relação dos preços, né, que são praticados nos dias de hoje nos estádios, né, de alguma forma cria novos vínculos, né, que têm sido perdidos no futebol masculino. Então, acho que a gente tem uma oportunidade também, né, de rever um pouco, né, que esporte é esse, quem são os nossos ídolos, né, quem são, de fato, né, os jogadores e atletas que, de alguma forma, vão gerar identificação a partir desse ano olímpico. E, notadamente, acho que a gente tem muitas mulheres nesse páreo, né? Não é à toa também que a gente tem uma primeira edição, né, de equiparação da presença de atletas homens e mulheres, né? Isso é inédito, lembrando que os Jogos Olímpicos foram forjados sem mulheres, né? Não se queria mulheres competidoras. E também a gente tem uma comissão, né, de atletas brasileiros majoritariamente com mulheres, né, no ano de 2024. Então, eu acho que tem uma reflexão aí que, na verdade, é um grande espelho da sociedade, né? Não que a gente queira ser melhor ou mais, a gente só quer estar junto. Maravilha. Essa foi Aira Bonfim, minha gente, historiadora do esporte, escritora, recentemente lançou a obra Futebol Feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios, uma história social, que faz o retrato de 1915 a 1941, quando o futebol feminino se tornou proibido no Brasil e perdurou por 40 anos. Aira, que alegria poder te escutar mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui nos fazendo sorrir e esperançar por meio do futebol feminino. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço o convite. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos aproveitar então para lembrar um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, regional, enfim, seja onde você estiver, o nosso programa chega fresquinho todos os dias e você pode colocar aí na sua grade. Eu acabei de receber uma atualização aqui da nossa produção, são mais de 470 emissoras que todos os dias retransmitem o nosso programa, são quase 500 rádios que colocam o Bem Viver para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente. Que maravilha, muito obrigado por você que assina o Bem Viver e nos ajuda a criar essa corrente cada vez mais forte e longe. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Vamos seguir falando sobre Olimpíadas. Elas começam oficialmente agora na sexta-feira, no sábado tem os jogos, como a gente comentou um pouquinho antes ali com a entrevista da Aira Bonfim. E agora a gente vai falar sobre mais um aspecto super importante que envolve também política pública, que é o Bolsa Atleta. Quando ele foi lançado em 2004, ele contemplava quase 1.000 esportistas, eram 975 que recebiam benefício. Depois, 20 anos depois, melhor dizendo, o programa atende 9.075 bolsistas. Olha só que expansão bacana e importante. A gente vai entender melhor como funciona essa política pública e como ela influencia no desempenho dos nossos esportistas com o nosso repórter Douglas Matos. Quando foi lançado em 2004, o Bolsa Atleta contemplou 975 esportistas que receberam o benefício no ano seguinte. Agora, 20 anos depois, o programa atende 9.075 bolsistas com valores que variam de R$ 410 até R$ 16.629 todos os meses, com reajuste de 10,8% divulgado pelo governo federal no dia 11 de julho. Sem metas definidas nos primeiros anos de vigência, o programa conta atualmente com uma categoria destinada aos competidores com potencial de alcançar bons resultados nos Jogos Olímpicos, a Bolsa Atleta Pódio. João Vitor Moretti, coordenador técnico do Instituto de Pesquisa em Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, lembra que, no começo, funcionou mais como uma política assistencialista, um programa de bolsa sem objetivo muito específico, mas com a criação da categoria Pódio, criada em 2011 e que começou a funcionar de fato em 2013, passou a dar os primeiros resultados na conquista de medalhas. A judoca Alana Maldonado, por exemplo, é uma dessas apostas. Desde 2015, ela recebe o Bolsa Atleta Pódio e, graças ao benefício, consegue se dedicar integralmente à preparação para a disputa dos Jogos Paralímpicos. De acordo com ela, a sensação de tranquilidade, de saber que é possível viver do esporte, fez toda a diferença. Os treinos de Maldonado são diários, nos períodos da tarde e noite. As manhãs ficam reservadas para fisioterapia, atendimento psicológico e outras atividades complementares. Ou seja, seria impossível conciliar essa rotina com um trabalho formal além do esporte. Assim como a Lana, outros 358 competidores brasileiros são beneficiários do Bolsa Atleta Pódio, que oferece os valores mais altos, variando de algo em torno de R$ 5.400 a até R$ 16.600, a depender do desempenho do atleta em Olimpíadas, Paralimpíadas e Surdo-Olimpíadas. Podem pleitear o benefício os competidores posicionados entre os 20 primeiros no ranking mundial das suas categorias.
A bolsa tem duração de 4 anos e os valores mais altos ficam com aqueles que conquistaram as primeiras posições nos Jogos Mundiais. Quem participou de Olimpíada, Paralimpíada ou Surdo-Olimpíada, mas não foi classificado entre os melhores da disputa, pode solicitar o Bolsa Atleta Olímpico, Paralímpico, Surdo-Olímpico, que tem o valor de R$ 3.437. Como condição para ter acesso ao benefício, o esportista deve se manter em atividade em competições internacionais. Atletas em início de carreira podem solicitar as bolsas nas categorias de base e estudantis. A Bolsa Atleta Base é aberta a esportistas que conquistaram primeiro, segundo ou terceiro lugar em competições de iniciação, indicadas pelas confederações esportivas. Assim, por exemplo, é possível ser um sub-15, um sub-16 ou sub-17, a depender da modalidade e de cada confederação. O valor dessa bolsa é de R$ 410. Com o mesmo valor, a Bolsa Atleta Estudantil contempla esportistas que conquistaram medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros e também nos Jogos Universitários Brasileiros. Nas modalidades coletivas, os 10 melhores atletas eleitos em votação feita pelos técnicos e árbitros da competição recebem o direito de concorrer às bolsas. A Bolsa Atleta Nacional tem valor de R$ 1.025. Essa é destinada a esportistas que conquistaram medalhas em competições nacionais indicadas por cada confederação e concorrem à Bolsa Atleta Internacional, aqueles que disputam competições internacionais, como campeonatos sul- e pan-americanos, sempre indicados pela confederação. O valor desse tipo de bolsa é de R$ 2.051. Nos Jogos Olímpicos deste ano em Paris, dos 277 atletas que representarão o Brasil, 247 são bolsistas. O entendimento de João Vitor Moretti, da Universidade Federal do Paraná, e de quem acompanha de perto o esporte olímpico no país, é que se não fosse o Bolsa Atleta, muitos já teriam parado ou não teriam feito grandes resultados, nem mesmo teriam ido para Jogos Olímpicos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler. Locução, Douglas Matos. O Bolsa Atleta é um dos passos para que a valorização real dos nossos esportistas aconteça. A gente sabe que ainda tem um longo caminho para que as modalidades, além do futebol masculino, sejam devidamente valorizadas e bem remuneradas. E a gente está nesse caminho justamente fortalecendo essa luta tão importante. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Agora tem um lembrete super importante para divulgar aqui no programa. Na última terça-feira foram abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o famoso ProUni. Mas atenção, que o prazo de inscrição vai somente até o dia 26 de julho, no final dessa semana já acaba. No total serão ofertadas cerca de 243 mil bolsas para o processo seletivo do segundo semestre de 2024. Para participar, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nas edições de 2022 ou 2023, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das 5 provas e nota acima de 0 na redação, ou seja, não pode ter zerado a redação. As pessoas interessadas também devem cumprir os seguintes critérios socioeconômicos. Olha só, renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio, isso para bolsas integrais, e 3 salários mínimos para bolsas parciais. Para se inscrever, é necessário ter cadastro no login único do governo federal e criar uma conta no portal gov.br. Com o cadastro feito, o estudante deve acessar o portal único de acesso ao ensino superior para preencher as informações do portal. E você pode conferir todas essas informações detalhadas no nosso site, lá em brasildefato.com.br, que está tudo detalhadinho para você. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça.
A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora o Bem Viver vai falar, infelizmente, de uma violação séria de direitos. O relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, divulgado na última segunda-feira pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, contabiliza mais de 1,2 mil casos de violações patrimoniais cometidos no Brasil contra os povos originários. O relatório revela que as ações do Estado brasileiro pouco avançaram para regularizar terras e conter a violência contra os povos indígenas. A gente vai saber mais detalhes e informações completas sobre esse relatório. Quem está aqui para contar para a gente é Douglas Matos. O relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, divulgado nesta segunda-feira, contabiliza mais de 1.200 casos de violações patrimoniais cometidos em território nacional contra essa população no ano passado. Em todo o país foram registradas 404 ocorrências de ataques contra pessoas indígenas em 2023. Nessa lista estão tentativas de assassinato, estupros, atentados e agressões. Elaborado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, o documento mostra que o poder público avançou pouco na demarcação de terras e aponta inércia no combate às violências. A morosidade se reflete no acúmulo de casos. De acordo com o relatório, 8 terras indígenas foram homologadas no primeiro ano do governo Lula, um número aquém das expectativas, mesmo sendo maior que os dos últimos anos. Entre as violências contra o patrimônio, o documento destaca 850 casos de omissão e lentidão na regularização de terras indígenas. Além disso, foram registrados 150 conflitos relativos a direitos territoriais e mais de 270 ocorrências de invasões de posse, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio. O documento alerta que essas categorias de violência se mantiveram em patamares elevados, mesmo com uma ligeira queda em relação aos anos anteriores. Segundo o CIMI, a resposta ao problema precisa ser mais efetiva. Ainda conforme o levantamento, os casos de violações contra pessoas também reforçam a realidade observada em anos anteriores. Foram registrados mais de 200 assassinatos e 35 tentativas de homicídio. Os dados são do CIASE, o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, e também do SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade. As equipes missionárias do CIMI levantaram informações detalhadas sobre mais de 80 dessas ocorrências. Todos os dados estão disponíveis no relatório e auxiliam agora o conhecimento dos detalhes desses crimes e do contexto que permeia a vida indígena no Brasil. São casos como o de Aguinaldo, do povo Turiwara, do nordeste do Pará. Ele foi morto a tiros enquanto buscava alimentos dentro das terras que a empresa Agropalma disputa com os indígenas. O levantamento do CIMI traz ainda diversos outros exemplos de violência extrema, como o ataque a tiros num ritual fúnebre na terra indígena Yanomami. 2 pessoas morreram no atentado de autoria de garimpeiros. Além dos assassinatos, também houve registros de ameaças, lesões corporais, racismo, discriminação de cultura e etnia e violência sexual. Mais de 60% dos 1.300 processos territoriais indígenas no país têm pendências administrativas que os distanciam da regularização. Em 563 deles, nenhum avanço foi feito pelo Estado. Ainda que 2023 tenha trazido de volta os GTs, os chamados grupos técnicos, para tratar do tema, a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, só finalizou 3 relatórios de identificação e delimitação naquele ano. O cenário é reforçado pelas tentativas de aprovação do chamado Marco Temporal no Congresso. A proposta estabelece que somente territórios ocupados por populações originárias, quando a Constituição foi promulgada em 1988, podem ser considerados terras indígenas.
O CIMI alerta que a indefinição sobre esse marco temporal torna impossível uma previsão acerca do cumprimento dos prazos que foram estabelecidos nas portarias. Isso na medida em que o governo hesita e utiliza uma lei, a 14.701 de 2023, como justificativa para não avançar nos procedimentos demarcatórios. O Conselho avalia que essa postura se reflete também no fato de que nenhuma portaria declaratória foi publicada pelo Ministério da Justiça. A atuação insuficiente do poder público também causa violações contra os povos originários. O relatório traz, por exemplo, dados sobre ocorrências de desassistência em setores como saúde e educação, falta de combate à disseminação de bebida alcoólica e carência de estrutura. O cenário se reflete em comunidades que não têm acesso a tratamento de água e esgoto, enfrentam a devastação ambiental que limita os modos de vida, incluindo o acesso a alimentos, e não são atendidas por políticas de saúde. Por fim, segundo o relatório, 1.040 mortes de crianças indígenas de até 4 anos foram registradas em 2023. A maioria das ocorrências teve causas evitáveis. Foram centenas de óbitos por doenças preveníveis e tratáveis, como diarreia, gripe e desnutrição, que também poderiam ter sido evitados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos. Infelizmente, são números alarmantes trazidos pelo relatório do CIMI. 150 conflitos registrados relativos a direitos territoriais e mais de 270 ocorrências de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio. É muita coisa, gente. Sem contar com o que não é devidamente registrado. A gente sabe que só existe bem viver se existir também demarcação de terras indígenas e respeito aos territórios dos povos originários. A gente vai seguir atento e acompanhando a luta por direito dos povos indígenas do Brasil e no mundo, sempre aqui no Bem Viver e no Brasil de Fato como um todo. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. Bom, agora sim uma notícia animadora para o Bem Viver. Olha só que bacana. Após 6 anos, comunidades de Fundo e Fecho de Pasto voltaram a realizar encontro estadual na Bahia. Para quem não sabe exatamente que comunidade é essa, vamos relembrar direitinho. A vida na Caatinga, o uso comunitário da terra e a tradição secular de criar os animais soltos são características dos povos de Fundo e Fecho de Pasto. São mais de 1.000 comunidades tradicionais que só existem no norte e no oeste da Bahia, e além de manter há mais de 300 anos tradições e culturas próprias. 250 pessoas de comunidades de Fundo e Fecho de Pasto de várias regiões do estado se reuniram na primeira quinzena de julho na cidade de Salvador para realizar o 7º encontro estadual. O tema foi por uma educação contextualizada em defesa e garantia dos territórios. A atividade contou com uma forte presença da juventude das comunidades e a nossa repórter lá da Bahia, Gabriela Amorim, conversou com Ana Paula Ribeiro, da comunidade de Monte Alegre, no município baiano de Andorinha, que esteve presente durante o seminário. A gente vai conferir agora uma explicação da Ana Paula de como foi esse encontro. O principal legado, desse seminário, o 7º encontro das comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, primeiro é a retomada também desse seminário, que é depois de 6 anos, as comunidades de todas as regiões elas se juntam. Então esse já é um legado muito importante, essa reafirmação da união das comunidades de Fundo e Fecho de Pasto na luta pela garantia de seus direitos e dos territórios, e trazendo aí essa ênfase na educação contextualizada, e com certeza essa perspectiva da discussão, da educação contextualizada. Bom, a educação contextualizada é uma reivindicação que une diversos povos e comunidades tradicionais que habitam o campo.
Ela representa a luta por uma educação que fortaleça as comunidades, represente suas diversidades realizadas durante a vida, com acesso e permanência para os estudantes do campo. A educação contextualizada valoriza os saberes locais e é um elemento fundamental na construção de um desenvolvimento sustentável para o meio rural. Ana Paula também contou para a gente sobre a importância da escolha do tema envolvendo diretamente a educação contextualizada. Educação contextualizada, dentro desse seminário, de fundo e fecho de pasto, foi de suma importância, porque a educação contextualizada ela é um pilar fundamental para a preservação e valorização das tradições, do conhecimento das comunidades. Então, quanto a gente perde do conhecimento, desse conhecimento que está dentro das comunidades, essa sabedoria ancestral. Então, uma educação que parte desse lugar, que pense, esse sujeito que valorize também tudo isso das comunidades, Uma educação que traga a realidade, e contribua para um desenvolvimento, sustentável, olhando esse sujeito, a relação desse sujeito com a natureza, Então, e garantir o fortalecimento da cultura, e trazer a formação de novas lideranças para dar continuidade à luta por direito, pela autonomia dos territórios, pela garantia dos territórios, Então, assim, discutir a educação, estar com vários jovens e jovens dentro desse seminário, reafirmando a importância dessa luta, de se reconhecer, essa identidade, dar visibilidade, nós existimos, nós estamos aqui, nós precisamos viver, Então, o seminário ele foi muito grandioso nesse sentido também, Então, ter uma discussão sobre a educação e ter muitos jovens, a gente teve a presença bastante de jovens. A educação como uma perspectiva emancipadora é fundamental para que haja mudança na realidade das comunidades tradicionais. A Ana Paula destacou para a gente a importância de uma educação que está conectada com a realidade das comunidades. Uma educação onde a gente possa pensar esse chão que a gente pisa, Uma educação que vai permitir que os filhos, e filhas das comunidades possam estudar sem perder de vista o horizonte de reafirmar sua identidade, sua ancestralidade e de que nós precisamos de uma educação emancipadora que nos garanta defender e permanecer dentro dos territórios, E que seja uma educação que fortaleça a luta das comunidades, que pense, a realidade das comunidades, que a gente consiga, de fato, trazer um olhar da educação sobre a realidade dos fundos de pasto e que isso seja inserido dentro da educação, O seminário também foi um momento de protagonismo das mulheres das comunidades para debater questões de gênero. A atividade contou com uma oficina que conseguiu reunir mulheres representantes de todas as regiões onde as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto estão inseridas. Outra oficina importante que cabe muito a gente reforçar também é a oficina de gênero, A oficina onde a gente estavam todas as mulheres, As mulheres, um marco importante e histórico, posso dizer, porque é a primeira vez que as mulheres de todas as regionais, de todas as regiões, se juntam para tratar de demanda específica para as mulheres. E a gente teve um momento de muita escuta, que foi muito grandioso, e também de muitos encaminhamentos, de muitas construções de proposições, de como é que a gente, enquanto mulheres, que vivemos em uma sociedade machista, misógina, com várias opressões, como é que também a gente sabe que dentro dos territórios, que não são só que há uma violência também sobre esse lugar dos nossos corpos, Então, isso foi muito trazido dentro desse momento de bate-papo, nessa oficina, e que quando chega essa violência no campo e nas comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, são as mulheres as primeiras, a serem impactadas, por essa violência, Então foi muito rico nesse sentido, essa oficina, e pensar a perspectiva de como as mulheres também ganham força e visibilidade para dentro das lutas dos fundos e fechos de pasto.
Bom, o encontro estadual permitiu também que representantes das comunidades pudessem compartilhar os desafios e perspectivas das comunidades, ainda que sejam distantes geograficamente dentro do estado. A realidade dos conflitos e da negação dos direitos é comum para a maioria das comunidades de Fundo e Fecho de Pasto. A maior parte delas levantou relatos de pressões e violências sofridas pelo avanço de grandes empreendimentos sobre os territórios comunitários. São conflitos principalmente com grandes empreendimentos como os parques eólicos, mineração, agronegócio, entre outros, além também do próprio Estado por dificultar a regularização e titularização de territórios das comunidades tradicionais. Sobre todo esse tema de conflitos e enfrentamentos vividos e relatados durante o 7º seminário, a gente vai ouvir mais uma vez a Ana Paula explicando essa situação. E fica muito nítido, né, como as comunidades trazem ainda essa realidade, né, da persistência dos conflitos, né, as ameaças de grileiro, né, o desmatamento e o avanço dos grandes empreendimentos de eólica, de mineração, né. Então, a região do Oeste, né, Xique-Xique, trazem assim, né, de forma muito forte, né, que elas estão encurraladas, né, e que elas se veem sem condição de desenvolver as suas atividades de subsistência, que é criar, né. Então, ficou muito isso como um grande problema ainda para a gente, né, a questão das ameaças, né, dos grandes projetos, né, frente às comunidades tradicionais de Fundo e Fecho de Pasto. Esse ainda é o nosso maior problema, nosso maior gargalo, assim, né, a ser enfrentado, né. É um bicho muito grande, assim, que a gente vem resistindo e lutando, né, para resistir e permanecer vivos dentro dos territórios, né. E uma coisa também que traz, né, é como o Estado, né, ele também legitima tudo isso, né. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Bom, e para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado que é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pela radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro nos ouvir por meio da internet. Um pouquinho depois, à 1 da tarde, é vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, transmite o nosso programa aqui em São Paulo pela 98,9 FM. Bom, lembrando também que o nosso programa fica disponível no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e você pode ouvir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. O Bem Viver Agora traz uma experiência linda, potente e empolgante demais que vem lá do estado do Pará. Mulheres da etnia Tupinambá têm criado produtos inovadores à base da mandioca,
de vinho artesanal até molho shoyu amazônico. É isso mesmo. A Associação de Moradores Agroextrativistas e Indígenas do Tapajós resgata e atualiza saberes ancestrais. A gente vai saber mais detalhes sobre essas conquistas e todas essas especiarias com a nossa repórter Mariana Castro, diretamente de Belém. Momento agroecológico. Composta por cerca de 40 famílias da comunidade de Surucuá, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, uma associação coordenada pelas irmãs Mariane Chaves e Raquel Tupinambá tem resgatado os saberes ancestrais aliados à inovação e tecnologia para a produção sustentável. É o que explica Mariane Chaves, coordenadora da Associação de Moradores Agroextrativistas e Indígenas do Tapajós, a AMPRAVAT. Trabalhamos de forma coletiva através dos puxirus, onde reunimos principalmente as mulheres para fazer a produção e o beneficiamento dos produtos. Trabalhamos com os derivados da mandioca, principalmente a farinha amarela, a goma de tapioca, o carimã, os beijus, o tucupi preto, que deriva a partir do tucupi amarelo, que é o sumo da mandioca. Também trabalhamos com geleias de frutos daqui da região, molhos e caldas de molhos de cogumelo nativos da floresta amazônica. A associação tem em sua maioria mulheres indígenas agroextrativistas, que para além da produção, participam também de cursos de formação e garantem o fortalecimento da autonomia feminina na região. São as mulheres que são as responsáveis pela alimentação familiar, então elas precisam ter essa conexão com a floresta, com a produção do alimento, principalmente na questão da qualidade, não pensando apenas na geração de renda, mas na segurança e soberania alimentar da sua família. Então, esse é um dos nossos principais objetivos, organizar a produção, gerando renda para as famílias e levando autonomia para as mulheres. Raquel Tupinambá, filha da comunidade mestra em botânica, está por trás da inovação de produtos à base de mandioca, principal alimento beneficiado pela associação. As mulheres produzem desde o vinho de mandioca chamado maniuara até o aclamado tucupi preto, batizado de manibé, e conhecido como shoyu da Amazônia. Ele pode ser consumido em saladas, peixes e frangos, mas com um sabor característico amazônico. Tem alguns produtos com destaque, que um deles é o tucupi preto. Ele vem do tucupi amarelo, que é o suco da mandioca. Então, o que se faz para que o tucupi preto, se torne esse produto diferente? É um processo de cozimento que é muito mais demorado. Então, vai havendo uma redução aí do tucupi. E a gente tem um produto, um alimento muito maravilhoso, um sabor diferente, uma coloração diferente, que a gente se utiliza dele, passa a utilizar ele como um tempero, que ele faz parte da nossa culinária, Desde muito tempo a gente se utiliza dele para fazer algumas comidas. Eu destaco aqui o arubé, que é uma comida que é ancestral, e a gente passa também a comercializar ele para fora, Aqui na região de Santarém, nas regiões do estado do Pará e também no Brasil. E é um produto que ele é produzido por outros povos indígenas, ele é feito, é da nossa cultura indígena. Então, vários outros povos na Amazônia produzem também o tucupi preto. Com uma unidade de beneficiamento da mandioca em fase de construção na comunidade, a associação vai além e, mais do que a geração de renda, a organização coletiva e os produtos chamam a atenção para a riqueza e importância da defesa das matas, das florestas e do rio Tapajós. Raquel Tupinambá reforça ainda o papel de enfrentamento à emergência climática e o fortalecimento da cultura indígena por meio da produção. A relação entre humanos e floresta ela é necessária para a nossa existência enquanto população humana vivendo no planeta. A gente precisa ter essa boa relação para que a gente continue existindo. Então, os povos indígenas, eles sempre souberam disso. E aí a gente tem hoje essa oportunidade
de passar a valorizar esse olhar, essa cosmovisão, o modo de vida indígena. Então, é muito nesse sentido que nós temos trabalhado aqui no meu território, junto com as mulheres, pensando esse enfrentamento à emergência climática, à destruição, né, das nossas vidas, das florestas, dos rios, e, ao mesmo tempo, o empoderamento das mulheres, do povo, fortalecendo a nossa cultura. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, lembrando que a gente está de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã, a gente chega junto pela radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro, um pouquinho depois, à 1 da tarde, através da nossa parceira RBA Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu nosso programa aqui em São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer essas mais de 470 emissoras que retransmitem o programa todos os dias. Valeu demais, gente. Tamo junto nessa luta, viu? O Bem Ver também fica disponível com podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio, edição e produção de Camila Guiar e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.